Fazia 4 dias que Jesus se encontrava em Jerusalém. Na cidade, só se falava nele. Todos queriam saber quem era aquele homem que ousava expulsar os vendilhões do templo, que curava os cegos, os coxos, os leprosos, que procurava através de suas parábolas ensinar sobre o reino de Deus. Quem é este homem que fala sobre o amor? Outros, porém, sabiam, tinham consciência da vinda deste profeta. Sabiam que se tratava do grande profeta Jesus de Nazaré. Mas no primeiro dia dos pães ázimos, quando se celebrava a Páscoa, os discípulos vieram até Jesus dizendo: Mestre, onde quer que façamos os preparativos para a sua ceia? João, Pedro, vão até a cidade, procurem um certo homem e lhe digam: o mestre manda dizer que o seu tempo está próximo. Em sua casa quer celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ele mostrará a vocês um cenáculo grande. Preparem as coisas necessárias. O mestre manda dizer: o seu tempo está próximo. Em sua casa quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Venha, irei levá-los até lá. E fizeram como Jesus pediu. Prepararam a Páscoa. Estes elementos, que faziam parte da Páscoa judaica, cada um tinha um significado especial. O cordeiro pascal lembrava a proteção, o livramento dos primogênitos da casa dos filhos de Israel, quando cada família israelita aspergia o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta. Era uma lembrança e uma comemoração deste maravilhoso livramento. Os pães ázimos lembrava a saída urgente de Israel da terra do Egito. Esses pães ázimos também representam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito. Água salgada lembrava as lágrimas salgadas derramadas pelos israelitas durante os seus anos de escravidão no Egito. Ervas amargas lembrava as amarguras da escravidão no Egito. A sopa de frutas lembrava a massa de tijolos que os filhos de Israel tinham de preparar na terra do Egito. Empregavam-se cálices de vinho misturados com água, que a Bíblia nada diz. Segundo a tradição judaica, toma-se 4 cálices de vinho, porque a Bíblia usa 4 verbos diferentes para descrever o drama da redenção do cativeiro do Egito. As 4 citações à redenção podem ser encontradas no livro do Êxodo, no capítulo 6 e versículos 6 e 7. Eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braços estendidos e grandes juízos, eu vos tomarei por meu povo. Mestre, tudo está pronto. Que bom, João. Vamos lá então. Vamos, Pedro. É chegada a hora. Estavam Jesus e os 12 apóstolos. Entre eles, houve uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado maior. Jesus, porém, disse: O Rei das Nações tem poder sobre elas. E o que sobre elas exerce autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o mais novo, e quem governa como aquele que serve. Afinal, quem é maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês como aquele que está servindo. Por isso, vocês ficarão comigo em minhas provações.
E assim como meu Pai confiou o reino a mim, eu também confio o reino a vocês. E vocês hão de comer e beber em minha mesa no meu reino, e sentar-se sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. E chegando à vez de Simão Pedro: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Pedro, o que faço agora você não entende, entenderás mais tarde. Tu não vai lavar os meus pés nunca. Mas se eu não te lavar os pés, você não terás parte comigo. Então o Senhor pode lavar não só os meus pés, como as minhas mãos e até a minha cabeça. Pedro, quem já tomou banho precisa lavar somente os pés, pois está limpo. Você está limpo, mas nem todos. Jesus erguendo-se da ceia, chave bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se: ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus erguendo-se da ceia,
Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e perguntou: Vocês compreendem o que acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês têm razão, pois eu sou. Pois bem, eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Na verdade, eu digo a vocês: servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que enviou. Mas se vocês compreenderem isso, serão felizes se puserem em prática. Eu não falo de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário para que se cumpra o que está na Escritura: aquele que come o pão comigo é o primeiro a me trair. E digo isso agora, antes de acontecer, para que quando aconteça, vocês acreditem que eu sou. Eu garanto a vocês: quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim. E quem a mim recebe, está recebendo aquele que me enviou. Mas eu garanto que um de vocês vai me trair. Assim? Que assim? João, pergunte ao mestre de quem ele está falando. Mestre, mas quem? É aquele a quem vou dar o pedaço de pão molhado. Sou eu mesmo. O que pretende fazer, faça logo. Ninguém compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. E também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará em breve. Vou ficar com vocês só mais um pouco. E digo a vocês o que já disse aos judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas deixo a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem amar-se uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos irão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Senhor, mas para onde vais? Pedro, para onde eu vou, você não pode me seguir agora, me seguirá mais tarde. Por que não posso seguir-te, Senhor? Eu daria a minha vida por ti. Daria a vida por mim? Eu garanto que hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos assentar-nos agora. Desejei ansiosamente comer com vocês essa ceia pascal antes de sofrer, pois eu digo que não mais comerei até que se realize no reino de Deus. Tomem, comam, repartam entre vocês, pois não beberei mais do fruto dessa videira até que venha o reino de Deus. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu, dizendo: Tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo:
Bebam dele todos, pois isso é o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Digo a vocês que de hoje em diante não beberei mais do fruto dessa videira, até que o dia que com vocês beberei do vinho novo no reino de meu Pai. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. Chegando a um lugar chamado Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: Fique aqui e vigie comigo. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: Minha alma está numa tristeza de morte. Fique aqui e vigie comigo. Orai. Jesus foi um pouco mais adiante e pôs-se de joelho ao arremesso de uma pedra e rezou: Pai, faça de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou gotas de sangue que caíam no chão. Como assim? Não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e orem para não cair na tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, Pai. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono.
Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Pai, ó meu Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Pai. Agora vocês podem dormir e descansar. Vejam, a minha hora está chegando. O Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levante-se, vamos. Aquele que vai me trair está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com os guardas armados de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Jesus é aquele que eu beijar. Prendam. Salve, mestre. O que pretende fazer, faça logo. Avançaram sobre Jesus. Pedro puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Deixai-o, basta. E tocando a orelha do servo, assarou. Pedro, guarde sua espada na bainha, pois todos que tomam pela espada morrerão. Você pensa que eu não poderia pedir socorro a meu pai e logo me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as escrituras, no qual dizem que isso deve acontecer? Vocês saíram com espadas e paus para me prender como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu me sentava no templo para ensinar e vocês nunca me prenderam. Então, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. O pelotão de soldados amarraram Jesus e o levaram. Quando Judas, que o havia traído, viu Jesus, foi tomado de remorso. Devolveu aos chefes dos sacerdotes as 30 moedas de prata. Eu pequei entregando sangue inocente. Isso é um problema seu. Então, Judas jogou o dinheiro e, saindo, foi e enforcou-se. É contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que há preço de sangue. Usarei para o campo do oleiro. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para o cemitério de estrangeiros.